Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam aí seguindo, né, as orientações dos especialistas, estejam em suas casas, protegendo a vocês mesmos e principalmente as nossas famílias, né? A gente está fazendo tudo isso aí pelas pessoas mais velhas que amamos e que merecem todo o nosso respeito e cuidado, tá? Esse vídeo que eu estou gravando hoje para vocês aqui, o propósito dele é se comunicar um pouco com a videoaula que vocês estão acompanhando aí no SP com você, tá? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira série do ensino médio, o conteúdo do Egito Antigo. Aqueles que viram, acompanharam a videoaula, notaram que a gente conversou ali sobre alguns temas relacionados ao Egito Antigo e que nós deixamos ali um encaminhamento para um único exercício. Então eu vou fazer com vocês aqui uma retomada desse exercício e na sequência também a gente vai corrigir juntos, tá, os demais exercícios que nós temos aí no capítulo 4 do livro da primeira série, do livro de História. Então o exercício que foi pedido na videoaula para vocês é o exercício de pesquisa da página 49, tá? Se você não está com o teu livro aberto, eu vou pedir para que você pause esse vídeo agora, vá lá e abra o teu livro didático na página 49, tá bom? Aqueles que já estão com o livro aberto vão ver que ali no final da página, aqui nesta parte aqui, tem ali um chamado para uma pesquisa e foi comentado sobre isso na videoaula. Então tem lá, ó, o embalsamamento ou mumificação podia levar de alguns dias a 3 meses. A diferença residia na importância do morto. Um indivíduo comum passava pelo mais simples processo de conservação, ao passo que os sacerdotes e os faraós, por exemplo, tinham seus órgãos internos retirados e o corpo preparado com conservantes e depois enrolados com faixas de linho. E aí vem lá, né, o comando daquilo que a gente espera de você, tá? Pesquise sobre o processo de embalsamamento, procurando identificar todas as etapas e os produtos utilizados na conservação de um cadáver, tá? Claro, tendo em vista, né, aquilo que era feito dentro do Egito Antigo. Então você deve, por exemplo, nas suas pesquisas, né, ter encontrado uma palavra chamada natrão, tá? O corpo era envolto de um sal chamado de natrão. O natrão, para a gente fazer esse diálogo, né, com a disciplina de química, ele nada mais é do que uma mistura de sulfato de sódio, bicarbonato de sódio e também carbonato de sódio. Então esses três tipos de sódios, né, misturados acabam formando o natrão, que era então a base do processo de mumificação. E conforme o próprio comando aqui da pesquisa deu para nós, né, existia uma diferenciação dos tipos de mumificação pela qual um egípcio poderia passar. E isso é ser tudo muito determinado pelas posses desse sujeito, porque de acordo com o tipo de mumificação que eu contratava, né, o valor ele era diferente. Então, basicamente, né, vamos pensar aqui como que era o processo de um cara lá da elite. Vamos pensar o processo de um faraó, por exemplo, tá? O faraó, ele passava então por um procedimento aí em que o corpo desse faraó, ao ser, né, ao estar lá o cadáver pronto para mumificação, esse faraó então ele era, as vísceras dele elas eram tiradas, né, abria-se o abdômen do faraó, retiravam-se os órgãos internos desse faraó, que entendiam-se aí que eram os responsáveis pelo processo de apodrecimento, né, do corpo, e isso tem total sentido e razão. Esses órgãos eles não eram descartados, eles também passavam por processo de mumificação e eram guardados depois em vasos canópticos, como eram chamados, tá? O cérebro do sujeito também ele era retirado, eles faziam uma espécie de uma incisão aqui nesta parte do nariz com um objeto pontiagudo, e por meio dessa incisão, então eles chegavam até a massa cefálica do sujeito e iam retirando, tá? Via nariz isso tudo. Então o cérebro todo do cara ele era retirado e era preenchido com uma espécie de betume, tá? Que é um material de densidade, né? Se assemelharia um pouco hoje ao que a gente chama de piche, que é um subproduto aí do petróleo, mas não é, tá? Só se assemelharia ao piche. Então isso é a preparação do corpo propriamente. Claro que tudo isso é envolto de rituais, né, religiosos, é uma prática religiosa. Então versos sagrados, cânticos sagrados eram feitos, não é, no decorrer desse trabalho com o corpo, né, com o cadáver do sujeito.
E ao mesmo tempo também, né, o Anubis, que era o deus da morte, aí, ele era entoado, né, muitos dos sacerdotes usavam máscaras de chacal, né, para lembrar um pouco aí a figura de Anubis nesse processo. Após fazer então essa retirada tanto do cérebro quanto dos órgãos internos, então o corpo ele era coberto por esse natrão, né, esse tipo de sal, e poderia ficar lá até 3 meses. Né? O sal ele vai fazer aquilo que faz numa carne seca, né? Que vocês já devem ter visto, talvez, ou ouvido falar. Ele retira, né, os chamados líquidos corporais, né? Resseca o corpo, e a partir daí então você consegue ter um processo de conservação desse corpo. Tá? Após ali o período de tempo, então tira-se o natrão, limpa-se esse corpo, passando ali óleos, essências, não é? Aromatizantes, e aí enrola-se em linho branco, com alguns amuletos também considerados mágicos, religiosos, e aí você tem então um corpo pronto, né, para ser lá então guardado. Tá? Agora vamos lembrar aqui da aula, né? Por que eles fazem esse processo? O que tem a ver? Tem a ver com uma perspectiva religiosa por parte dos egípcios, de que para você desfrutar da outra vida, você utilizaria o corpo que você viveu essa vida aqui. Então, daí a importância de se preservar, né, o corpo físico, tá? Para que você pudesse então ter acesso a essa segunda possibilidade de vida. E agora, né, obviamente, uma vida não mais com as limitações aí da vida carnal, da vida humana, certo? E falar um pouquinho também dos mais pobres, né? Pessoas muito pobres, então, que não tinham condições financeiras de pagar por um processo de mumificação tão bem elaborado. Esses caras, então, eles eram muitas vezes ou alvos de processos um pouco mais simples e não tão potentes no que diz respeito à conservação do corpo, ou muitas vezes eles eram só envoltos em pele de animais e sepultados, né? Deixados no deserto, qualquer coisa do tipo. Isso, obviamente, impactava muito a mentalidade dos familiares desse cara, né? Porque na crença deles, então, eles não tinham sido capazes de preparar então uma mumificação digna para esse sujeito. Logo, ele não teria mais existência, né? Não poderia viver a segunda vida, dado o fato de que seu corpo seria desintegrado aí, né? Que é o que acontece com todo o corpo diante da morte. Acho que vale a pena a gente fazer também um paralelo, né, com múmias que já foram encontradas aqui na nossa região da América, de indígenas, né? Dizer que os indígenas americanos, sobretudo na região ali do deserto do Atacama, são indígenas que foram mumificados não dentro de rituais religiosos, mas sim por causas naturais, tá? Por quê? Porque aquela região do Atacama está muito próximo ali ao Salar do Uyuni, né? Então é uma região muito desértica e com muito sal no solo. Então o fato de ter esse sal no solo é que faz com que esses corpos indígenas foram mumificados. Então não foi digamos, um plano, né? Não está dentro de um repertório religioso desses povos da América indígena aqui, sim um acidente das características, né, geográficas da região. Ok, gente? Isso foi então a pesquisa que vocês fizeram, tá? Mas aproveitando que a gente está falando do capítulo aqui, eu vou pedir para que vocês, por favor, vão até lá a sessão Hora de Estudo. Na videoaula de vocês fizeram um único exercício, né, da hora de estudo, e a gente vai agora fazer aqui a correção dos demais. Então, se você não está com o teu livro aberto ainda, por favor, pause esse vídeo e vá até a página 51 do teu livro didático. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui. Então, vamos lá. Exercício 1, tá, queridos? Vou ler com vocês aqui. Página 51, livro didático. Outro aspecto original da civilização egípcia foi a edificação das construções monumentais. Tudo isso é verdade, que até hoje projetos ousados, barragens de concreto em usinas, estádios e palácios são denominados faraônicos. Tá? Então, a ideia da palavrinha faraônica, ela tem um significado para nós, né, de algo grandioso, algo enorme, e às vezes até sem muita utilidade, né? Não é muito utilitário, mas é algo faraônico, algo grande que chama atenção. Então vamos lá. Sobre o legado da cultura egípcia são feitas as seguintes afirmações. Primeira delas. Uma característica original dos antigos egípcios era a construção de obras de grandes dimensões. Verdadeiro, né? O próprio texto que a gente leu ali no suporte da questão fala isso. De fato, né? Quando a gente mobiliza a nossa própria memória sobre o Egito Antigo,
a gente vê que várias obras são obras de fato grandiosas, que muitas vezes a gente não consegue nem explicar exatamente como que elas foram feitas, né? A engenharia da época não nos é de todo compreensível ainda de como que eles conseguiram isso, tá? Então, segunda afirmativa, quando nos referimos a uma obra como sendo faraônica, estamos atribuindo a ela um caráter monumental, verdadeiro também, tá? Algo grandioso. Terceira afirmativa, obras faraônicas só existiram no Egito Antigo, e por isso não podemos utilizar essa expressão quando nos referimos às obras atuais. Falso, né? Se fosse assim, nós não utilizaríamos ainda nos dias de hoje o termo faraônico, mas nós usamos. Então, isso já é um grande indício de que essa afirmação é falsa neste ponto, né? Além disso, tem um outro ponto dela também, quando ela diz ali que as obras faraônicas só existiram no Egito Antigo, né? Não, nós tivemos obras vultuosas, obras de grandeza também, sendo feitas em outras sociedades do mundo antigo, até a contemporaneidade, tá? Até a contemporaneidade. Então você deve assinalar ali a letra D de docinho, tá bom? Letra D. Estão corretas apenas 1 e 2, ok? Vamos para a próxima questão, tá? Sobre a civilização egípcia, assinale a alternativa incorreta, ele que é a falsa, portanto, de nós, tá? Então, letra A. A sociedade egípcia era organizada politicamente de maneira centralizada, governada pelo faraó. Fato, correto, tá? O Egito formava um império único e tinha no faraó a sua figura política central, certo? Ele tinha auxiliares, claro, evidentemente, era um território muito grande, mas ele é a figura que concentra a maior parte do poder em suas mãos, tá? Então, letra A, ela é correta, não deve ser assinalada porque ele quer a falsa. Letra B. A religião baseava-se na crença de uma vida após a morte para as almas que fossem consideradas puras, verdadeira. Queridos, vamos nos lembrar aqui, ó, tá? Na página do livro de vocês, na página 49, tem este papiro aqui, ó, tá? Este papiro aqui, ele é uma representação do Tribunal de Osíris, certo? Nós temos aqui, né, o falecido, tá? A representação do falecido, sendo conduzido à balança, que vai julgar se ele foi de fato um sujeito bom ou não. Nós temos de um lado o coração do sujeito, que demonstra, né, simbolicamente, representa suas virtudes, sua pureza, suas ações em vida. E do outro lado nós temos uma pena, tá, que representa a ordem divina. Certo? Então, o coração, simbolicamente, vai precisar ser mais leve que a pena. Claro, isso é simbologia, né? Um coração nunca vai ser mais leve que uma pena. Mas isso é em termos simbólicos. Então, se ele fosse, não é, aprovado nesta etapa aqui do processo dele, ele então seria conduzido por Osíris para outra vida, tá? Todavia, se ele fosse julgado aqui um sujeito que não foi bom o suficiente, tudo mais, esta fera aqui, ó, chamada Amit, tá? Que é um monstrengo aí, parte crocodilo, parte pantera, ele devoraria o coração do sujeito e isso automaticamente, portanto, faria com que ele não tivesse mais condições de viver a segunda vida dele, tá? Então, portanto, a letra B que nós lemos aqui, ela é verdadeira também, não deve ser assinalada. Letra C. A participação feminina na sociedade egípcia era restrita à vida privada, sendo vetados quaisquer direitos às mulheres. Gente, isso é falso. Esta aqui é que você deve assinalar. Cara, se fosse assim, todos vocês já ouviram falar de uma moça chamada Cleópatra. Se fosse assim, ela jamais teria sido faraó do Egito, tá? Então, não. As mulheres, evidentemente, não é, existiam restrições às mulheres no Egito Antigo, todavia, não da forma como o enunciado desta alternativa está colocando aqui, dizendo que elas eram privadas de qualquer direito. Não, isso é falso, completamente falso, tá? Então você deve assinalar a letra C. Mas vamos ver as outras duas alternativas também, tá? Para fazer o trabalho completo aqui. Por saberem ler e escrever, os escribas tinham grande importância na sociedade, pois auxiliavam o faraó na administração. Verdadeiro, a gente viu aqui isso nas videoaulas, né? Tem até no teu OED, teu objeto de estudo digital do ON, tem também lá um material bem legal sobre os escribas, um vídeo que explica bem ali sobre o papel deles naquela sociedade, tá? Letra E. O desenvolvimento de saberes nas áreas de matemática e astronomia pelos egípcios relacionavam-se com o aproveitamento do rio Nilo.
Verdadeiríssimo também. Conforme vocês estudaram a Mesopotâmia, né, que conhecimentos matemáticos eram necessários, de engenharia também, eram necessários para o controle dos rios, a mesma coisa acontecia aqui no Egito Antigo, tá? Também é preciso você ter aí, né, esses conhecimentos para poder aproveitar melhor o rio, ok? Queridos, a número 3, tá? Vamos fazer também aqui a correção juntos. A número 3 é uma questão do Enem. O Egito é visitado anualmente por milhões de turistas de todos os quadrantes do planeta, desejosos de ver com os próprios olhos a grandiosidade do poder esculpido em pedra há milênios, as pirâmides de Gizé, as tumbas do Vale dos Reis e os numerosos templos construídos ao longo do Nilo. O que hoje se transformou em atração turística era, no passado, interpretado de forma muito diferente, pois, então vamos lá, letra A, significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos. O que vocês acham dessa? Tá bonita, né? Mas vamos ver as outras também, tá? Letra B, representa para as populações do Alto Egito a possibilidade de migrar para o sul e encontrar trabalho nos canteiros faraônicos, tá? Esta aqui é falsa. Por que ela é falsa? Porque as obras faraônicas, elas não estão concentradas somente no sul do Egito. Elas também estão no norte e em grandes quantidades. As 3 grandes pirâmides, por exemplo, estão no norte do Egito, tá? Estão próximo à foz do rio Nilo. Então, falsa essa, porque ela dá a sensação de que a vida material, cultural e religiosa do Egito ocorria só no sul, quando isso não é verdade, ela acontecia em todo o Egito. Vamos ver a C. Significava a solução para os problemas econômicos, uma vez que os faraós sacrificavam aos deuses suas riquezas, construindo templos, tá? Por que essa aqui é falsa, meus queridos? Essa aqui é falsa porque, basicamente, não há como eu atrelar que os problemas econômicos do Egito Antigo eram resolvidos via sacrifício aos deuses. Eles acreditavam, dentro do quadro mental deles, que seria possível você conseguir, digamos, bênçãos dos deuses a partir do processo de sacrifício. Mas não há uma relação lógica entre essas duas coisas, tá? Então esta é falsa também. Letra D. Representava a possibilidade de o faraó ordenar a sociedade, obrigando os desocupados a trabalhar em obras públicas que engrandecessem o próprio Egito. Esta aqui é uma questão que você tem que estar bem atento. Ela é falsa, tá? Eu vou te explicar por quê. Porque, basicamente, o grosso da mão de obra utilizada no Egito Antigo para esse tipo de obra era escravizado, tá? Claro, existia também, mão de obra da própria sociedade egípcia dentro de um sistema de servidão coletiva, sim, existia, mas o grosso da mão de obra utilizada para essas grandes, construções, ela era mão de obra escravizada, sobretudo de estrangeiros, tá? Você vai estudar no próximo capítulo do livro, no capítulo 5, sobre a história dos hebreus. Você vai ver que os hebreus foram escravizados durante muito tempo pelos egípcios, ok? Próxima. Letra E, significava um peso para a população egípcia que condenava o luxo faraônico e a religião baseada em crenças e superstições, tá? Esta aqui ela é falsa por quê? Porque basicamente, meus queridos, o faraó não era questionado enquanto um deus vivo. Nesse sentido, você também não tinha por parte da população um questionamento sobre luxos e ostentações que ele poderia ter. Para eles aquilo era algo dado, era algo natural, o faraó de fato tinha aqueles direitos, enquanto o restante da população não tinha, tá? Isso era a diferenciação muito marcada, de uma sociedade estamental, como era a sociedade do Antigo Egito. Então você tem que marcar aqui a letra A, que foi a primeira que a gente leu, eu vou ler de novo com você, tá? Significava, entre outros aspectos, o poder que os faraós tinham para escravizar grandes contingentes populacionais que trabalhavam nesses monumentos, tá? Essa é a verdadeira. Isso tudo vai ficar muito mais claro para você na sequência, quando a gente for trabalhar com os hebreus, certo? E a presença dos hebreus no Egito Antigo.